Boa noite, povo, boa noite, mulheres, boa noite, o nosso pessoal que está no estúdio, boa noite, a nossa convidada. Está no ar, então, mais um programa especial que une conhecimento, emoção e movimento. Hoje nós vamos falar sobre a dança, né? Veio a nossa convidada a caráter, linda, maravilhosa. E a dança é uma linguagem ancestral que une corpo, mente, espírito, enfim. Então, uma boa noite, Clarice, seja bem-vinda ao programa. Obrigada, boa noite a todos que estão nos assistindo e participando, né? Estou contente pelo convite de participar aqui contigo, é uma honra, é a minha primeira vez, né, que eu participo de um programa assim, e com certeza, acredito que sim, né? E vamos embora, né? Vamos embora. Então, a dança é uma força vital, né? Então, Clarice, você escolheu a dança, você escolheu essa profissão, porque é uma profissão. Por quê? Qual foi o objetivo, o motivo que te levou a essa escolha? Na verdade, a dança é vida, né? A dança é vida, é movimento, é alegria, né? Que traz a música junto conosco, né? E além do saudável, né? Do físico também, também transforma comparando ao mental também, a saúde mental é muito boa, né? Desenvolve bastante essa questão da socialização, né? Assim, é que eu trabalho com crianças, né? Sim. Eu faço parte do DTG, sou patroa do DTG, acho que por esse caminho fica melhor, né? Vamos falar um pouquinho da trajetória. Eu sou patroa do DTG, uma gaúcha litorânea, né? Inclusive as crianças estão lá no nosso ensaio, então lá assistindo talvez a gente, né? Porque o Zé Canel, nosso instrutor, é Zarro. Trabalho há 15 anos, moro há 15 anos em Balneário Pinhal e desenvolvo essa atividade cultural com as crianças, né? Com a dança, né? Levando a arte e a cultura através da dança. Mas não é só arte e cultura que a gente desenvolve quando a gente faz parte de um grupo, né? Ali a gente recebe todos os tipos de pessoas, né? Todos os tipos de crianças, de família, né? Por isso que eu falei da socialização, porque às vezes tem crianças que não participam, tem famílias que não participam da sociedade, ficam excluídas ou ficam só dentro da sua casa, não buscam conhecimento, e através da dança a gente consegue chegar a essas famílias, né? Tu também teve a oportunidade de acompanhar, sim, porque a tua prenda foi minha prenda de faixa, né? E então lá a gente tem a parte das atividades, que é a física, né? Sim. Que eles desenvolvem as danças tradicionais. Então, ali eles estão com a coordenação motora, ali eles desenvolvem a parte de concentração, né? E quando a gente fala da parte mental, a gente fala da parte que combate o estresse, porque às vezes as crianças chegam muito estressadas, porque o convívio a gente às vezes não é tão tranquilo em casa, até porque são adolescentes também. Exatamente. Então, assim, essa questão do estresse, a gente vê que as crianças mudam, eles chegam de uma forma, não só lá no DTG, mas em todo o galpão tradicionalista, eu falo como tradicionalista. Sim. Tá? Todo galpão tradicionalista é uma família, do maior ao menor, ali todos participam, não tem restrição à idade. Sim. Então, eles chegam lá de uma forma e é linda a transformação da criança. Eles chegam tímidos, né? Muitos são tímidos, eles não têm autoestima, né? E aí eles começam a desenvolver aquilo ali, a concentração, o trabalho em grupo, né? A humildade para aprender, né? Alguns são mais agressivos e se tornam mais dóceis, porque vão trabalhando, vão ajudando. Então, a transformação de uma criança que entra para um grupo de dança, né, com um grupo de uma entidade tradicionalista, é divina, né? E eles levam esse conhecimento para a vida, né? Esse comportamento, essa tradição para a vida. Sim. Embora lá tenham lá seus 40 anos, eles vão lembrar que eles dançaram nele, que é aquela fase da vida deles, eles dançaram, eles desenvolveram a dança, né? Sim. Que não é só bom para o corpo, não é só bom para
mental, mas também para a alma, né? Quando a gente está lá flutuando, né? Levantando as suas saias, andeio, né? Tu desenvolve aquele momento que tu foge daqueles teus problemas, o momento que tu se diverte. Então, é isso que eu desenvolvo lá no meu galpão, né? A gente está com um espaço ali no magistério agora, então em torno de 40 crianças. A gente desenvolve a música, o canto também. Então, tá muito legal de trabalhar lá com eles. Eu sou instrutora de danças de salão há 12 anos, né? Sim. Mas eu fico mais na parte da coordenação, porque são muitas crianças e tu sabe, sim, tem que ter alguém ali coordenando, vem para cá, vai pro ensaio, né? Vem aqui, vai pro canto, o que tu tem, o que houve, vai conversar com o pai, com a mãe, né? E o instrutor lá que bota para dançar. Os estudos eles mostram que a dança ela tem muitos benefícios para a saúde, né? Libera endorfina, reduz sintomas de ansiedade, bem que falou, a depressão, inclusive dores crônicas. Sim, né? porque a articulação, né? Exatamente. E a autoestima e o vínculo com o corpo, porque o adolescente ele tem essa briga com a imagem. O adolescente ele quer fazer uma cópia do perfeito. Né? E buscar seu espaço. Exatamente. E na dança, ele tem o espaço dele, ele se encontra dentro de um ambiente onde ele é visto, onde ele é importante, né? Porque se ele não tiver ali, o par dele vai ficar sozinho, né? Então... desenvolve o compromisso, né? Com aquele par dele. Exatamente. Né? Socialização, cooperação, porque aí eles se tornam mais colaborativos também. Né? Nós temos assim, a liberação dos hormônios da felicidade, que a alegria, quando a gente eu sou o tipo de pessoa que quando eu danço sorrindo. Não tem como, né? Eu não sei dançar sério, né? Para mim, acho que até o tango eu dançaria sorrindo. Né? A interpretação, né? Exatamente. Melhor humor e autoestima, cura emocional. Falando da cura emocional, quando tu trabalha com um público de um perfil assim mais empobrecido, né? Sim, bem humilde. Bem humildes. Como é que é a chegada deles? E quando tem problemas em casa, como é que são tratados esses problemas dentro do DTG? O problema deles fica em casa. Sim. Quando eles chegam lá, é o momento deles. É como se aquele momento é o lazer deles, né? Eles conseguem Os problemas ficam em casa, mas de certa forma fica consigo, né? Uhum. Eles às vezes estão mais aborrecidos, mas o que acontece? Lá é um espaço que eles se sentem confiantes de poder falar, de poder se abrir, de conversar, de coisas que às vezes eles não conseguem em casa. Porque a vida está muito corrida, né? Sim. É o pai e mãe trabalhando, né? Então, às vezes, chegam tarde, às vezes não tem mais aquela rotina que no nossos tempos tinha. Né? Sim, verdade. Que a educação vinha de casa. Hoje em dia não mais. Exatamente, que a gente tinha mãe em casa, né? Claro, as mulheres conseguiram seu espaço, tudo bem. Mas antigamente a gente tinha mais a família. Sim. Hoje ela está totalmente desestruturada, né? Lá o grupo, a maioria são de famílias desestruturadas. Uns têm pais, outros não têm, outros têm mãe, sabe? Então, essa parte emocional deles, lá é como se fosse um escape. Lá é uma família onde eles não têm problema, onde eles têm disciplina, porque tem jovem que pede disciplina às vezes, porque em casa às vezes não consegue desenvolver, assim, não são rebeldes. Não, e não tem o não. Não também, tem o não porque tem a ausência dos pais, né? Também, exatamente, porque estão trabalhando, estão na luta, né? Mas, assim, às vezes eles pedem disciplina, sabe? E quando a criança pede disciplina é quando ele quer ficar naquele espaço. Sim. Então, ele tem que se adequar àquelas regras, né? Porque dentro do movimento, sabe, que é disciplina, né? É comportamento, é postura, sim, né? Então, tudo isso desenvolve lá. Então, quando eles têm aqueles problemas em casa, eles deixam em casa.
Porque ali é o espaço deles. E aí, quando eles chegam assim, que eles têm que desabafar, né? Então eles dividem com a gente coisas assim que tu não tem. Coisas assim Não que tem às vezes, muito o que fazer, né? tem coisas assim muito difíceis. Não, algumas coisas a gente já pode intervir, pode ajudar, né? Mas tem coisas que às vezes não é uma passagem que eles têm que passar por aquilo ali. A sociedade às vezes é cruel, sabe? Existe preconceito, né? Sim. Então tem várias coisas que acontecem dentro de um galpão, dentro de um grupo, vamos dizer assim, Sim. não só de galpão, mas dentro de um grupo. E tem vários depoimentos, assim, de crianças, né, de mães, até numa outra reunião, uma mãe comentou que ela tinha muita dificuldade, ela tem um casal de filhos, né, e a menina mais nova, a menina mais velha, ela começou a dançar comigo ano passado. A Roberta, posso dizer o nome porque é uma querida. A Roberta, ela era uma criança, assim, extremamente tímida quando ela chegou no galpão, assim, ela mal levantava os olhos, não sei como é que conseguiu, por Deus, né, de dar o primeiro passo, de ir para lá, Sim. né, então ela chegou muito tímida, muito insegura, né, e aí ela, no primeiro dia, recebi ela, né, vi que ela mal falava, era muito, né, ela tinha, assim, uma rejeição, ela se sentia rejeitada na sociedade, os colegas, escola, não tinha autoestima alguma. A primeira coisa que eu fui dizer para ela, solta aqueles cabelos, porque tinha os cabelos bem crescidos, né? E ela soltou. Daí, na próxima aula, aí passei um batom, ela veio com os cabelos soltos. Ai, que amor. Eu disse, eu puxei um batom do bolso já e já passei nela, né? E ela já ficou linda ali, já ficou já mais solta. E aí um dia a gente estava no final de uma apresentação, de um evento lá, de repente a Roberta começou a falar. E eu parei escutar, sabe, no momento parecia que eu nem estava ouvindo o que ela estava falando, mas eu estava vendo que ela falava muito. Sim. E aí eu disse, gente, palmas para Roberta, olha o que ela está falando, e todo mundo parou para olhar porque ela estava falando. Exatamente. E aí a mãe dela falou a respeito disso outro dia, que era difícil, ela só ficava socada dentro de casa, na escola era muito difícil, né, porque ela era muito tímida, o comportamento dela. Então a Roberta começou a falar, né, e aí ela também disse, Clarice, graças a Deus que eu vim pro grupo, porque se transformou em minha vida. Eu mudei depois que eu vim para cá. Nossa, eu morria de vergonha. E aí começou a colocar os pontos, né, que melhorou na vida dela, né. Ela tem 14 anos, né, então é uma menina que já muda, a dança já mudou o caminho dela, a vida dela, né? Exatamente. E hoje, esse ano, ela continuou comigo, como ela é a mais velha da turma, a Roberta, fala com a Roberta deu pra ti. Não, a Roberta veio com a Roberta, né? Que show de bola. E o menino terrível, o menino rebelde, brabão, então ele não tinha, ela dizia, não dava conta, né? Porque ele era muito grosseiro, muito arteiro e desobediente, bravo, e é um cotoco, né? E ele, de repente, começou a ter mais disciplina, começou a mudar, né? É empenhado, tá sempre batendo bota, né? Que show. E a mãe dele disse assim, claro, eu ameaço, né, Clarice, que se eles não se comportarem em casa, eles não vão poder jeito. Então, quer dizer, eles já melhoram, né, o seu comportamento, o seu estilo de vida, né, para fazer parte daquele grupo, daquela família que forma ali, né? Exatamente. Então, é muito bom. A questão de escola melhora também, né? Sim, com o comportamento escolar também. E também sociedade, que eu digo para eles, vocês vão estar lá fora, vocês têm que ter um comportamento como se estivesse aqui dentro, porque lá fora vocês vão ser apontados como daquele grupo. Isso, sabe? Então a gente sempre vai trabalhando isso, né? Lembra que a gente falava de visita nas casas para ver como é que tá o quarto, como é que tá... E a gente visitava para ver como é que tava, era uma arrumação de cama, né? Era muito bom. Então a gente trabalha essa parte também. Claro, a gente não tá lá para educar filho de ninguém, mas a gente desenvolve bem junto com os pais, né? Não é um auxílio, né? Porque na verdade, assim, vocês estão atuando quase como psicólogos. Vocês estão fazendo um trabalho na mente dessas crianças. Na verdade, vocês estão formando adultos com um futuro. Exatamente. Adultos que, de repente, se não tivessem dentro desse grupo, não teriam... Onde estariam? Exatamente, onde estariam. De repente, lá nos seus 17, 18 anos, as meninas, daqui a pouco, com
um bebezinho. Muito precoce, né? Exatamente. E ali no DTG, com a dança, elas aprendem o tempo de cada coisa. Exatamente, né? E às vezes eles não têm a liberdade, ou às vezes não escutam muito o pai, porque ou a mãe... É difícil escutar pai e mãe, né? Sabe aquela idadezinha, né? Então ali a gente tá como os amigos deles, né? Como os professores também, que eles têm que respeitar, Sim. Mas eles estão ali porque querem. Né? Então ali... Isso que é ideal, exato, eles estão ali porque querem, não é que às vezes tá com preguiça de ir pra escola, ou tem que lavar uma louça, né? Então ali é um momento que eles também têm as pessoas para conversar, que nem tu disse, fazer como psicólogo. Mas eles têm a liberdade, às vezes, de contar coisas, né? De dividir, de pedir conselho, né? Sim. Preciso muito falar contigo, às vezes tem mensagem, preciso muito no meu telefone, preciso muito falar contigo. Sabe? E aí já dá aquela... então daí tu sabe lá, meu ateliê como é que é? Onde recebe os pacientes, é o consultório. É o consultório. Senta lá na frente da maquininha e ali a gente conversa, bate um papo, né? E assim vai formando, né? Novos adultos, os pequenos vão se tornando uns adolescentes com mais equilíbrio, né? Tudo com base na dança. Na dança, exatamente. Os psicólogos afirmam, a dança permite que o corpo fale, que a mente muitas vezes silencie. Exatamente. Porque, realmente, assim, quando tem adolescentes, principalmente quem tem TDAH, a mente não para. A mente trabalha o tempo todo, e é o tempo todo aqueles milhões de vozes. Então, na dança, elas vão encontrar um foco. Exatamente. Né? Encontram um foco. Então, nesse momento, a mente está sendo curada, ela está sendo trabalhada. Porque eles gostam daquilo que eles veem. Eles veem a dança, eles acham bonito, eles querem aprender também. Então, para eles fazer parte daquele grupo, eles têm que se desenvolver mais, focar mais, né? Precisam focar. E também tem os colegas, né? Uhum. E isso também é o trabalho em grupo, que ensina também o trabalho em grupo, né? Em equipe, que aquele lá que sabe um pouco mais tem que ensinar aquele que sabe um pouco menos, né? Uhum. E a humildade daquele de receber a instrução do coleguinha para poder melhorar, né? Nós temos no nosso grupo crianças também que são autistas. Nossa, nós temos duas prendas lindas que são autistas. Mas assim, dançando, sabe? Não tem como dizer. Tem exatamente autismo, mas para mim elas não têm nada, elas são perfeitas, Sim. Né? Porque elas desenvolvem muito bem a atenção também. Claro, algumas têm um pouco mais de dificuldade, mas a gente está ali, auxilia, mas elas são perfeitas. Então, assim, a inclusão na dança também é importante. Exatamente. Né? A dança proporciona isso, essa inclusão. Né? Não, indiferente de idade, indiferente de situação, até mesmo física, né? Sim. Eu tive a oportunidade de fazer um curso de fandango pelo projeto, acho que pela 3ª edição do projeto Alma Gaúcha, e nós tínhamos uma com deficiente visual. Que show! E fazia fandango, né? Uau! Exatamente. Eu não consigo fazer fandango. Mas vai para lá então pro grupo. A Maitê, eu me orgulho muito da Maitê, ela é deficiente visual e ela também usava uma prótese, acho que na perna esquerda ou direita, né? E tava lá dançando, sabe? Enchendo a gente de orgulho, porque ela, né, desenvolvia, né? E também ajudava a fazer pesquisas para trazer para as crianças. Mas que então, show. tu sabe que a dança traz essas coisas até para as pessoas que acham que não pode sim. Pois gente, olha aí o exemplo. Ó. Nossa, um baita exemplo que a Clarice nos traz de uma pessoa que provavelmente aos olhos da sociedade não teria como fazer dança. E tem, todo mundo tem. A gente não pode desistir, a gente tem que ir atrás do que a gente tem vontade. E a dança é livre, Exatamente. Né? E olha que diz os fisioterapeutas. A dança trabalha equilíbrio, respiração, expressão corporal, promovendo a saúde integral, ou seja, ela não trabalha só o corpo, ela vai trabalhar a mente, ela vai trabalhar e o equilíbrio, principalmente o equilíbrio, né? Porque quando a gente tem um probleminha de coluna, por exemplo, a gente fica desequilibrada. Psicologicamente também. Desequilibrada. Né? Uma falta de equilíbrio total, né? E
é bem complicado, Vou xingar né? eles, estão rindo ali atrás. Ah, pois é, né? Não, mas isso quem tem problema de coluna sabe. Que, gente, é horrível. Mas quando a gente está dançando, cadê o problema de coluna? Parou a frescura. Parou a frescura, né? Às vezes, vai, mas tu não tava com dor no pé, passou. Que pé. Então, a dança ela tem sido usada em terapias nos hospitais, centros terapêuticos e até escolas como parte de um tratamento integral, né? Uhum. E a importância do que tu tem falado até agora é exatamente isso, exatamente o que tu falou. Ela é usada nos hospitais e o galpão, ele é um centro terapêutico. Exatamente. Não tem como não dizer como dizer que não é. Porque, na verdade, ali ó, vão pessoas com os seus problemas e chegam lá e cadê os problemas? Os problemas vão embora, porque aquele momento é um momento de prazer, é um momento de concentração, de estar fazendo alguma coisa importante para o corpo, para a alma, está fazendo uma coisa que gosta. Porque pro outro também, porque quem dança num grupo, é importante para o outro. Exatamente. Né? Se aquele grupo todo. Se aquele par faltou, o outro vai já atrapalha todo o grupo. Então desenvolve o compromisso da criança também. Né? Às vezes o pai fica ameaçando que não vai no ensaio, eu já xingo, né? Ah, sim. Tira o celular, bota a lava-louça, bota te ajudar. Mas não faz ele ficar de castigo de não ir para o ensaio. Porque daí tu tá castigando o outro que quer ir dançar. Não, e na verdade, assim, claro, a dança ali é um momento de prazer para aquela criança, mas ela também é bem o que a gente está falando, ela é terapia. É a mesma coisa que eu dizer, eu não vou te levar no psicólogo se tu aprontar. Não, tem que ir. Exatamente. Tem que ir. Não tirar. Não tirar, exatamente. Aí chega lá e fala, olha só, prof. Clarice, aconteceu assim, assim, assim. Então aí é a prof. Clarice que vai... E é lamentável, às vezes, sabe, que tu vê que a criança precisa daquele espaço ali, que vai fazer bem para ela, sabe? Que ela é uma criança perfeita, que é um dançarino, uma dançarina que desenvolve bem, sabe? Que é bom do que faz e gosta daquilo que faz. E às vezes os pais tiram. Isso é... E aí é lamentável porque daí a criança sai dali daquele espaço e aí depois tu vê ela nas esquinas, né? Tu vê com outro tipo de grupo. E grupos que não são tão interessantes, né? Daí tu lamenta porque o caminho da dança estava levando a um outro comportamento, a outras companhias, né? A um espaço mais saudável. E às vezes a gente não consegue, a gente tem coisas que a gente não consegue intervir, porque daí passa dos limites, daí é pai e mãe que determinam. É complicado, né? Não tem como intervir dentro dos lares, né? Dentro da casa. Se os pais decidem, vai ser conforme que os pais decidem, né? O pessoal não está vendo a nossa querida, maravilhosa mãe Ivanete de Ançã, né? Que hoje ela teve um compromisso profissional, uma terapia. Tá dançando? Não, ela faz um trabalho espiritual maravilhoso e hoje ela está em atendimento, então por isso que ela não está aqui com a gente. Mas se estivesse, é outra pessoa incrível para falar também da dança, porque dentro lá da terreira, lá tem também a dança como que tem o povo do Oriente, enfim, e aí a dança ela é a reza em movimento, né? Ela é uma oração, né? Então, infelizmente hoje a mãe Ivanete de Ançã não está, mas bora lá, né? Vamos. E assim, nós temos um trabalho que eu estava vendo. Eu fiz algumas pesquisas sobre a dança e os tratamentos de saúde. Trabalho com fibromialgia. Gente, a fibromialgia ela é uma doença extremamente dolorosa. Então, só quem tem é que pode mensurar o tamanho da dor, porque não é
Não é uma dor comum, ela não é uma dor, tá doendo meu braço. Não, a pessoa nem sabe onde dói, de tanto que dói, né? E a depressão e a ansiedade também. Então, enquanto elas dançam, elas sofrem menos, né? Não que a dor, que elas não vão mais ter a dor, mas a dança também tem sido utilizada para tratamentos talvez de porque a mente já fibromialgia. está flutuando, né? A dança Exatamente. não está focada naquela... E assim, a dança, ela é o corpo que se cura. Tem umas coisas assim, ó, maravilhosas. Eu pesquisei muito sobre a dança. Eu gosto muito da dança, de todos os tipos de dança, né? E eu sou meio dura, eu não sou muito boa para dançar, né? Mas. Quem disse? Ué? Ixi, é que eu gosto de levar, entendeu? Quando eu entro num salão, eu não sei ser levada por alguém. Não, eu levo. Eu sou a dona do campinho. Pois é, daí isso dificulta muito a vida da gente, né? Porque eu também tinha isso de levar, né? E daí quando a gente vai dançar com alguém, com um par, né, que dança, né? Tu fica meia dura, porque daí tu... Sim, completamente. Porque, que nem eu disse, a gente viaja, né? A alma viaja quando tu tá dançando. Daqui a pouco tu tá naquele movimento assim, aquela voltinha, né? Então, às vezes, tu quer fazer aquilo. Não, mas aí tu tem que acompanhar o teu par. Então, eu também já tive essa dificuldade, né? Porque daí tu tá sempre ensinando. Sim. E aí, quando tu vai dançar com alguém que dança, tu tem que aprender a ser levado, né? Porque quem leva é o peão, né? Eu tive um parceiro de dança muito bom, que era meu pai. Meu tem pai rodopiava assim, e aí eu conseguia, mas não tive nenhum par depois dele que eu conseguisse me soltar. Porque confiava. Eu não sei explicar qual é o, né? Então, assim, ó, a medicina moderna pode aprender muito com as práticas que unem o corpo e o espírito, essa situação da dança, corpo, mente, enfim. E na adolescência, a dança fala mais do que qualquer palavra, né? Sim, até então a gente tem falado dos adolescentes, né? Porque lá o grupo da Invernada são de adolescentes. E expressa muito, né? O corpo deles expressa aquela alegria, aquela vontade de estar ali. Mas não é só os adolescentes, não, os adultos também. Também tem essa... A terceira, quarta, quinta idade lá também. Sabe que a minha avó, ela tem 92 anos. E ela hoje não dança porque ela não consegue, porque ela foi meio que privada disso aí, né? Essa minha família tá ouvindo, eu mandei no grupo da família ainda, né? Barbaridade, vão me dar um... Mas ela dançava, ela era apaixonada por bailinhos de idosos. Nossa, acho que até os, sei lá, 80 anos ela estava indo em bailinho de idoso. Ela parou. Mais do que 80, porque ela parou mesmo até quando, acho que na pandemia, ela foi para ir para um bailinho, então ela ia pegar o ônibus com as amigas dela, as colegas, e ela desmaiou na parada do ônibus. E aí os meus tios proibiram, lógico, né? Ai, que dó. Pela preocupação e tal. Por que não ir com ela, levar ela? Né? É o meu pensamento, né? Perdoa a família, mas o meu pensamento, então... Você sabe que eu fiz um projeto daí, que eu sempre trabalhei adultos, né? E aí eu propus para o Zé que sim, vamos fazer a aula para adultos. A gente sempre trabalhou criança e adolescente, né? Sim. Vamos fazer um trabalho com adultos. Que adultos, Clarice? Ele diz, né? Veteranos, assim, da minha idade. Sim. Tu sabe que ele também nunca tinha feito esse trabalho com adultos. Tu sabe que os adultos são piores que as crianças. É mais fácil trabalhar com os pequenos do que com os adultos, porque eles são extremamente arteiros. Arteiros, porque com as crianças lá tu disse um deu, silenciou. Mas agora tu vai dizer um deu? Que deu? Que deu o quê? Sabe? É difícil, sabe? A gente teve a gente teve que transformar toda a nossa atividade para dar aula de dança para os adultos. Então, eles eram muito questionadores,
né? Sim, ele já tem a mente formada, então é Muito complicado. arteiros no sentido de divertidos, porque eles faziam arte o tempo todo. A concentração deles parece que não tinha, porque eles estavam ali felizes, né? Inclusive, num dos projetos tinha o João. E ele é Pitini. É um sobrenome esquisito, mas ele vai saber que eu tô falando dele. E Olha aí, João. E aí o grupo todo ali, né, reunido, a gente fazendo, preparando a coreografia para a formatura. E arteiro, e todo mundo bravo com ele porque queriam prestar atenção, e o João arteiro falando, né? E aí eu disse, tá, vamos fazer uma rodinha aqui, vou falar, pedir para eles terem mais concentração na próxima aula. E ele me surpreendeu, ele disse, eu queria falar uma coisa. Daí eu disse, tá, fala, João, antes de eu xingar. Aí ele me disse assim, eu queria dizer para vocês que eu vim aqui na aula, eu sou uma pessoa extremamente envergonhada, eu sou uma pessoa extremamente tímida. Eu disse, não parece. Mas assim, aqui eu me sinto tão bem, né? Quando eu venho para aula de dança, eu me sinto tão feliz, eu me sinto tão bem, que às vezes eu extrapolo um pouco. Então eu gosto muito de estar aqui com você. Me derrubou, né? Derrubou todo mundo, ficou todo mundo se olhando, né? Sem foguetão, como diz a mãe Ivanete. Então, assim, quem participa, né, é uma terapia, como tu disse, né? Indiferente da idade. Porque estava lá o João fazendo a sua arte, né? Não só ele, mas toda a turma em si, mas aí ele era o mais arteiro da turma. Sim. Então ele sai com aquela, né? Então todo mundo abraçou, todo mundo bateu palma e deixou assim. Aí eles vão deixar assim, né? E a gente conseguiu. E aí tinha um peãozinho que ele tinha 3 anos no ensaio. E ele era meu padrinho de fandango, né? Que a gente fala dos padrinhos. E o meu casal ele tinha 3 anos e a minha prendinha, que era minha Dinda, ela tinha 5 anos. Tu acredita que no meio daquela bagunça, que eu digo assim, eles tentando ensaiar, o Zeca lá tentando dominar os mais velhos, né? Eu fiz o ensaio da formatura com o pequeno entre eles, por baixo deles. Eu fiquei com o cheirinho dele lá, né? Ele veio buscar. Não, e veio buscar, passou pelo meio dele, saiu, e eles nem viram nada, mas a gente saiu com aquele de 3 anos, e os mais velhos estavam lá envolvidos, dançando e querendo saber como é que era, sabe? Então, é o momento de estar feliz, de esquecer as dores, de esquecer as labirintite, de esquecer o mau humor, né? De encontrar com os amigos, né? Então, isso que a dança proporciona também, não só os adolescentes, mas as pessoas, né, não têm idade. Sim. A gente fala um pouco mais dos adolescentes por conta das mudanças, né? Porque o adulto, ele já mudou tudo que tinha que mudar. Ele já tem uma vivência, ele já tem as suas dores, as suas decepções, os seus amores perdidos, enfim. Não, nunca é tarde, porque daí ele sai de dentro da sua casa, às vezes está lá, não sai de dentro de casa, um amigo convida e aí começa a fazer parte daquele grupo e começa a sair. Não, nunca nem está perdido, nunca está perdido. Daqui a pouco até rola sempre sai um casalzinho. Um casal ali, né? Sempre sai uns casalzinhos lá, daí eles me chamam de cupido, mas sempre sai uns casalzinhos. Porque daí proporciona as pessoas se conhecerem, estão sempre socados dentro de casa, não tem coragem para nada, não sabe. E daqui a pouco, né, resolve vir. Nossa, e daí quando vem, daí a pessoa começa a desenvolver ali, já faz uma amizade, já conversa, já vem na próxima aula. Então já cria outros vínculos. Acaba conhecendo pessoas, né, começa indo para outros lugares, porque daí o grupo começa a andar junto. Então, forma a família ali, né? Forma aqueles círculos de amizades ali, onde tu vai desenvolvendo tudo. Às vezes tu faz amizade, tu começa a namorar, né? Então, né, os seus males às vezes se resolvem por ali. Exatamente. E, é claro, voltando para os adolescentes, eu sempre vou falar, porque a gente fala muito sobre mulheres, o programa ele foi criado para falar, não exclusivamente, mas muito sobre mulheres, tá? E nós já vamos chegar nesse ponto também. Mas no caso das crianças e adolescentes, o adolescente ele tem a época o período da puberdade. Como é que
Como é que tu vê, assim, como é que é tratado? Porque, assim, esse período é terrível, principalmente para a menina. Como que acontece dentro do DTG, assim? Já tiveram muitos problemas? Já teve algumas situações, assim, complicadas que tu teve que resolver? Como é que foi? Tu diz assim da rebeldia? Tu diz do Não só, de comportamento? mudanças de corpo, de mudança Sim, enfim. tem coisas que a gente tem que... o corpo começa a desenvolver das meninas, né? Uhum. Só que lá é um espaço que é um grupo, a gente já tem um comportamento na roupa, né? A roupa tem que ser comportada, né? Tem que... né? Vão desenvolvendo, são lindas, né? Uhum. E, claro, as meninas, assim, ficam, vamos dizer assim, mais assanhadas na época de 10 anos. Ah, sim. A pior idade. Sério? Sério. Eu imaginei que fosse lá pelos 14, Não, 15. não. Assim, digamos, não é a pior idade, mas eu digo assim que... Porque lá a gente está como mãe delas. Elas estão né? se descobrindo. Exatamente, lá a gente está como mãe delas, né? Então a gente está o tempo todo observando e cuidando, né? Então as meninas, elas ficam muito faceiras, muito salientes nesse período dos 10 anos, né? Porque elas não são nem adolescentes, elas são crianças e estão se transformando, então elas não querem mais ser crianças, tratadas como crianças, elas querem dançar com os meninos mais velhos, né? E isso é um problema, né? Exato, então elas, né? E as meninas mais velhas já são mais só coordenar aquela questão de comportamento, postura, que daí tu ensina elas também a ter um comportamento, né? Então, daí as meninas de 10 anos já querem ser como as grandes já passaram daquela fase, então elas estão ali, né? Mas, assim, não, a idade de 14 anos é tranquila. Eu trouxe alguns depoimentos aqui. Gente, nós vamos ter que ir para o intervalo, o depoimento vai ser para depois. Então, vamos para um breve intervalo e já nós voltamos. Se você busca velocidade, estabilidade e um atendimento que realmente se importa com você, a Internet Conecta é a sua escolha número 1 no litoral. Com tecnologia de ponta e planos que cabem no seu bolso, a Conecta entrega muito mais do que internet. Entrega confiança, qualidade e conexão sem interrupções, para você aproveitar o melhor da vida online, seja em casa, no trabalho ou curtindo aquele final de semana na praia. Não fique na mão, conecte-se com quem realmente entende de internet. Olá, bem-vindos à Conecta Telecom. Temos as melhores soluções de internet para você. Conecte-se ao futuro conosco. A melhor internet fibra óptica de Balneário Pinhal, Cidreira e Túnel Verde. Temos planos de 420 megas a 1 giga de velocidade para deixar você bem de internet e tecnologia. Aqui na Conecta, com uma pequena taxinha, você pode colocar no seu plano as nossas câmeras com duplas lentes. Venha nos visitar uma de nossas lojas em Cidreira ou em Pinhal. O que te falta para ser Conecta? No litoral tem a melhor conexão e tecnologia e vem ser Conecta. Conecta Telecom, conectando você, aproximando pessoas. Então, voltamos. Antes da gente falar, continuar no tema, nós vamos falar sobre o sorteio. Que o sorteio que seria hoje, não vai ser hoje. Tiveram muito poucas curtidas, gente, nos nossos programas. Só porque eu vim, vamos curtir lá. Vamos curtir, vamos compartilhar, comentar. Então, comenta, eu quero. Para ganhar um bolo de chocolate, uma nega maluca, e meia dúzia de docinhos, tá? Só gordice. Só gordice, só coisa boa que, infelizmente, Jandira não pode, né? Porque a Jandira tem doença celíaca, daí não dá. Então, assim, eu vou falar vou falar três falas de adolescentes que eu trouxe.
que dançam e o que é a dança para eles. Então, um deles falou, ó, eu danço porque esqueço os problemas. O outro, depois que comecei a dançar, minha ansiedade diminuiu, porque o adolescente, como é ansioso, né? E na dança, me sinto eu mesma. Tudo que a gente já falou. Tudo que a gente já falou. Aí eles trouxeram esses desabafos, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Como é que foi na época? Tu falou que tu já dá aula há 12 anos, né? 15 anos aqui na praia. 15 anos na praia, mas para os pequenos, 12 anos, ou o DTG é 12 anos? Não, é Mirim Juvenil. Mirim Juvenil, tá. Como é que foi o período da pandemia? Olha, a pandemia para Galpão foi um sumiço, sabe? Porque eu acho que quando entrou a pandemia, mudou. Mudou a nossa vida, olha, nós estamos, né? Uhum. A tecnologia entrou, as crianças ficaram mais bitoladas ao celular, mais dentro de casa, sem exercício físico, sem ir para rua brincar. Dificilmente tu vê criança brincando na rua. Pois é. Né? É difícil. Não é verdade? Daí tu quer sair, se tu tem um coisa. adolescente em casa, eles estão socados dentro de casa no celular. E antigamente a gente ia pra rua. Sim. A gente ia pra rua fazer amigo. A gente conversava assim. Brincava Hoje de pega-pega, brincava de jogar o handball, futebol na rua, taco. Eu nunca joguei taco. Vamos jogar lá no nosso grupo, então. A gente tem um grupo de taco. Então, assim, ó. Então, essa questão da tecnologia, com a pandemia, que fortaleceu bastante, meio que afastou os que estavam perto e aproximou os que estavam longe. Uhum. Porque eu observo que as crianças, às vezes, estão aqui, uma do lado da outra, e às vezes até estão conversando entre si, uma do lado da outra, no celular. Então, quando eles chegam lá no ensaio... Guarda o celular. Morreu o celular. Tem uma caixinha lá que bota o celular, e aquele momento ali é a concentração, é a dança, é aproveitar aquele momento. Né? Então, assim, na pandemia, as crianças ficaram muito dispersas a isso, né? Ficaram muito focadas nessa questão de estar sempre online. Nossa, acabou uma bateria, meu Deus do céu. Quarteirões para poder... Então, assim, daí na questão de dança do Galpão, ficou difícil, né? O retorno. Não podia se aproximar também. Então ficou assim uns 2 anos, bem dizer, ofuscada a tradição. Uhum. Tanto que quando eu retornei, fui numa escola convidar para participar de uma invernada. Eles não sabiam nem o que era invernada. Eles não sabiam o que era invernada. Então, assim, afastou um pouco da tradição, essa questão da pandemia. Os galpões, alguns fecharam, porque a situação econômica... não, é difícil, né? Para manter, é complicado. Então, e agora eu sinto, sabe, que as crianças estão começando a sair. Tá certo que o nosso espaço lá é mega divertido. Nosso espaço lá eu posso muito falar bom. Que conheço. Nosso espaço lá, então, assim, lá nosso espaço, eles têm o karaokê. Que triste. Né? Eles fazem aula de música com o Fábio, né? O Fábio Sigo, que dá aula de música lá para nós, de instrumento. Eu tô fazendo canto lá com ele. Que top. Então, assim, eles têm aula de música, né? Então a gente faz o karaokê. Eles cantam. E eles cantam músicas antigas. Não pensa que eles cantam música atual, assim. Até Erasmo Carlos saiu lá. Que legal. Então eles cantam. Tem o espaço do cine, né? A gente faz cinema lá para eles. A gente tem uma tela lá que a gente um dia vai lá visitar. Vou, espaço, com toda certeza. Tem o cinema lá para eles. Então, assim, é um espaço que eles vão agregando, que eles vão fazendo como casa deles, né? Então, estão saindo um pouco dessa questão do celular, né? Embora, claro, que nos ajuda muito, né? Nos aproxima demais, assim, o trabalho agilizou bastante. Mas a questão da vivência da criança, né? Dos adolescentes, de estar mais próximo... prejudicou bastante. Eu acho que afastou um pouco mais. Né? A gente vê assim a questão do celular. Algumas mães, a criança começa a chorar, dá o celular. Tem criança que não almoça, que não come se não estiver olhando o filmezinho lá no celular. Então, é um problema para mim de saúde pública. Não é só as crianças, os adultos também, porque às vezes eu fico pendurado no celular, muitas reclamações a respeito disso. Mas assim, porque tu tem um grupo, né? E tu
organiza algumas coisas, então aquilo te facilita às vezes, e aquilo ali te preenche o teu espaço, porque estão te chamando, tu tá respondendo, e às vezes te xingam muito porque também tu não responde, né? Porque tem momentos que tu tem que trabalhar, tu tem que largar o celular, não, né? só que assim, a questão da alimentação, o celular e a alimentação, eu sou completamente contra o celular. O meu celular não fica perto de mim quando eu tô almoçando. É o teu Porque momento. é o meu momento e a gente não se concentra, não almoça direito se Não. estiver com o celular. A gente vai Não. comer muito mais, porque não tá. O corpo, o nosso corpo não está entendendo que a gente está comendo. Ele está entendendo Às que a vezes gente tu comeu e nem viu o que comeu. Exatamente. Né? É Verdade. bem Então, complicado. essa questão do celular é bom, né? Na questão que agiliza o trabalho. Mas é que nem tu diz, às vezes fica interferindo na vivência do dia, né? Sim. E as crianças... e aí, esse ano, trabalhando com eles lá, eu vejo que eles estão um pouco desfocados. Que o ano passado eram mais focados, então, no celular. Não largavam, às vezes ficavam bravos porque tinham que largar o celular, tinha que botar no bolso, porque tinha que estar com aquele celular ali, entendeu? Então, esse grupo que está hoje, eles já têm mais, eles já são mais livres do celular. De repente, né, a gente Aprendem torna muito mais, né? Exato, de repente a gente começa a retornar esse ciclo de estar perto ali, de vivenciar De estar aqueles realmente que estão ali. perto, né? Exatamente, de ter aquela vivência com aqueles que estão ali. Vamos sentar, vamos conversar, né? Sim. Então, esse grupo, tô aprendendo muito com eles também. Ah, né? que show. E que nem eu te falei lá do espaço deles, eu fui nos 15 anos na minha prenda, no início do ano. E daí eu vi eles dançando lá lindamente, né? Outros ritmos não gaúcha. Sim. E dançando, e eu pensei assim, meu Deus, né? Não tem lugar para essas crianças, né? Um espaço para eles dançarem, porque eles são lindos, né? E eu disse assim, eu nunca tinha visto eles dançar, porque não tem lugar onde tu encontra jovem, né? Sim, é. Caiu. E daí eu disse assim, não, quando agora vamos colocar um espaço e vamos ter um espaço. Daí a gente faz a balada da gurizada. Nossa, que show. Balada da gurizada. A gente comemora os aniversários, né? E eles dançam tudo. Eles dançam todos os ritmos, menos funk, né? O funk a gente evita um pouco, né? Mas eles dançam todos os ritmos e eles são muito felizes naquilo ali. Eles gostam de dançar. E aí tu vê, de onde é que eles tiram essas danças? Eu nunca vejo eles dançar em lugar algum. Sabe? Tudo TikTok. Exatamente, e eles dançam muito bonitos e assim, fazem aquelas danças junto. É muito bonito. Vai lá assistir, quando tiver a balada gurizada, vou te chamar, porque daí os pais vão, os amigos vão, Que legal. né? Eles podem convidar os amigos deles, né? Porque são responsáveis por aqueles amigos que eles trazem, né? Ah, sim. Então é um momento que a dança é livre e tu vê como eles, são lindos, sabe? Eles afloram aquela alegria. Sim. Tu sabe que aquela criança, porque às vezes tu tá por dentro da vida do problema. Tu sabe que aquela criança ali tá carregada de problemas. Tu sabe que aquela criança às vezes não tem um teto legal para morar. Às vezes tu sabe que aquela criança não tem o que comer. Sabe? As famílias desestruturadas. Exatamente, mas ali é o momento que eles têm para eles, né? Sim. Que eles dançam, que eles estão alegres, a gente faz nossas jantas, Eu já chego perguntando o que tem de janta, né? Os gordos. Comida. Eu fico lá, tô naquelas panelas pretas lá, fazendo comida para eles, né? Mas eles estão ali, sabe? Envolvidos com aquele momento ali, com aquele grupo, né? Com aquelas atividades. Então é muito bom, muito bom. Faz, na verdade, tu faz um trabalho social, né? É social, é verdade. Né? Porque tu tá resgatando pessoas. E não só as adolescentes. No caso, tu resgata, inclusive, pessoas adultas que, de repente, estariam até numa depressão, coisa assim. Porque as famílias acabam se encontrando se encontrando de novo. Exato, nessas situações. Agora assim, a gente combinou um passeio, né? Um passeio por Balneário de Pinhal. Que tu mora numa cidade que às vezes tu não conhece teus pontos turísticos. Né? Gente, eu tô há 14 anos. Quase 15. E eu não conheço todos os pontos de... Pois então, né? E pior, pequenininho. Pois então. Então agora a gente vai fazer um roteiro, uma rota lá, turística, para eles conhecer a cidade deles, né? E a gente falar a respeito de cada ponto, de cada situação, ter o conhecimento, né?
Sim. E vamos passar o dia lá no Trio Verde, lá na Santa Santa, Rita. Vai que lá, show, vai lá com a é gente muito participar, legal. né? Aham. Vamos dançar lá no areião. É, isso aí. É, nesse, no caso, esse trabalho que tu faz de levar eles, porque vocês saem bastante também, né? Sim. E vocês acabam ficando fora às vezes, não? Não, agora, depois da pandemia, a gente não tem mais, antes saía todo mês, né? Lembra? Eu lembro. Mas agora, depois da pandemia, tudo ficou mais difícil, inclusive a gente não tem apoio nenhum com o instrutor, né? O instrutor não nos auxilia, né? Quem sabe agora, né? Vamos ter algum auxílio. Nós temos o auxílio do transporte escolar, que é muito importante, que no fim do ensaio, agora às 10 horas, quando acabou o ensaio deles, o transporte escolar para lá e leva eles para casa. Isso é maravilhoso. Mas né? já tinha um projeto, não tinha? Projeto para. Quando eu fiz o projeto Alma Gaúcha, daí como era projeto através do Fundo de Apoio à Cultura, né, de Balneário Piau, daí a gente tinha o transporte, né? Mas era só o transporte? Transporte, e aí, claro, daí fazia o projeto através do fundo, né? Que daí eu conseguia pagar o instrutor, só que agora não tem esse projeto, né? Então estamos aí aguardando a saída de um olha projeto aí, desenvolver gente, a dança. Um patrocínio aí, porque é um trabalho belo, verdade. belíssimo. Temos os padrinhos que nos auxiliam, né? Porque lá a gente paga aluguel, a gente paga. As crianças não pagam mensalidade porque não tem como tu comprar Nem tem como, mensalidade. né? Um que o outro talvez tenha condições de pagar mensalidade, mas daí lá é todo mundo igual. Assim, né? Não dá para cobrar de um e não cobrar do outro, né? Então né? É complicado. Então lá a gente tem as aulas de música gratuito para as crianças, né? Que o instrutor, o professor se doa para isso, né? Claro, o Zé Camelo é mercenário, né? Pro instrutor, a gente de dança, a gente tem que pagar, né? Sim. Então a gente promove eventos, a gente promove almoços, né? Em prol da Invernada. Agora, sexta-feira, a gente tem a comemoração dos signos de Escorpião, né? Nós vamos fazer a festa Halloween. É claro, o espaço, gente, ela faz um galpão. Não é um galpão, a gente loca um espaço, porque a gente não tem um galpão, né? Sim. A gente loca um espaço onde a gente pode desenvolver essas atividades, né? Porque a gente precisa fazer dinheiro para pagar as contas, né? Sim. Então a gente tem agora sexta-feira, né, uma festa de Halloween, né? Convido a todos a participar lá com a gente lá no Magistério, né? Bem na Luciana de Abreu, ali no centro. É só seguir as luzes que vocês não nos encontrar lá. Tá? Essa luz é boa, pode seguir. E aí, então a gente desenvolve esses eventos para que a gente possa custear as nossas despesas, né? Sim. E também com o auxílio dos amigos que nos ajudam bastante, né? Que para poder manter essas despesas, né? Alguns pais também que tem um pouco, levam para a gente poder fazer a janta, cada um leva um pouquinho, né? A gente vai se ajudando, né? Quem pode ajuda, quem não pode, pede ajuda. Vem de convite, vem de rifinha. É assim que a gente tem que se virar. Alguma forma tem que encontrar de arrecadar fundos, né? E tá na hora do ente público também ajudar, porque afinal de contas, como a gente falou, é um trabalho terapêutico, não é só um trabalho cultural, né? As crianças que dançam ali é resgate de vidas. Então, exatamente, né? A dança é medicina, né? Antiga e atual, que na verdade a gente, tudo que a gente falou, a gente só falou de cura. A gente falou de cura o tempo todo, né? Adultos se curam, crianças se curam, adolescentes se curam, famílias encontram a cura dos seus problemas ali na dança. Quando um adolescente vai para a dança, daqui a pouco, né, como tu falou, o adolescente está rebelde em casa, ele vai se tornar um adolescente mais obediente, mais postura. A postura. Muda a postura. Quando a criança entra lá no espaço, ela entra de um jeito. E ela se transforma. Aí agora tem exemplo da Kim. A Kim é uma celelepe lá. A gente estava organizando um almoço, né? Então para muitos era novo isso, né? Então eu tinha que orientar como é que era o comportamento deles, né? E estava falando do capricho lá, do espaço. E dizia e aí deu uma prenda lá que deu uma risada, disse assim, e eu falo assim, Prenda, não dá gargalhadas. Lembra? Prenda, sorri. E com os olhos. Assim. Prenda jamais corre.
Prenda não corre, ela não anda, ela flutua, sabe? Entre outras coisas que eu fui dando exemplo da postura do comportamento. E aí a Kim tava lá perguntando pra mãe dela, mãe, como é que eu faço para flutuar? Ai, que amor! Ela queria flutuar. E daí ela não se conteve, ela veio perguntar para mim, como é que eu faço para flutuar? Como é que prenda flutua? Eu disse, meu Deus, nunca me perguntaram isso. Daí eu peguei e caminhei para ela. Ela viu, e ela ficou olhando por baixo assim para ver meu pé. Eu acho que se levantava, né? Eu disse assim, tu viu como é que prenda anda? Mas teu pé não saiu do chão, sim. Mas tu viu o balanço da minha saia? Tu viu o movimento da minha saia? Não parecia que eu estava flutuando? Então é assim que tu tem que andar. Então aprende o comportamento também, né? O comportamento em sociedade, o comportamento em casa, o como tem que receber um convidado. Então eles vão aprendendo. E a gente aprende muito com eles, né? Porque cada um é uma pessoa diferente, é uma maneira diferente de lidar. História, né? Exatamente, né? Tem uns que têm um pouco mais de receio, tem outros que aceitam mais fácil, outros tu tem que ir lapidando. Outros fazem conta que aceitam e quando vê não é tanto assim. Sabe? Então ali dentro do espaço, como eu disse, a gente não tá para educar filho de ninguém. Né? Se tiver que educar, a gente chama o pai ou a mãe, né? Sim, com certeza. Mas ali a gente tá para orientar, né? Porque eu digo para eles assim, até na questão de que a gente precisa revender com o rifinha, convite, para a gente poder pagar nosso setor, para a gente poder se manter ali, né? Sim. É uma coisa que eles aprendem para a vida, né? A determinação, não desistir nunca, né? Sim. Eu tô há 15 anos lá na praia, no Pinhal, né? Há 15 anos fazendo essa atividade cultural com eles, né? Trabalhando a dança e nunca desisti. Né? Ensaiamos nas pessoas, um quadradinho pequenininho. E olha que teve uma trajetória difícil, né? Complicada. Sempre é muito difícil, né? Até na varanda de loja, a gente ensaiou. Então, assim, não importa onde tu estiver, né? Onde tu estiver, tu faz cultura, tu desenvolve a dança, né? Então, às vezes ali na loja, às vezes tinha um gaiteiro lá no prédio que ele tocava gaita e as crianças dançavam lá embaixo, né? Que legal. Então, une as pessoas, aproxima as pessoas, né? Então, isso que a dança traz para nós. É gratificante, né? Claro, cara. Sim, é muito gratificante porque tu vê a mudança em cada criança que entra ali. Né? Eles mudam em casa, eles mudam na escola. Porque o comportamento tem que ser na escola também. Com toda certeza. Né? E tu tem uma exigência com relação a isso? Notas, alguma coisa do tipo? Não, a gente sempre diz que eles têm que estar bem na escola, né? Mas, assim, teve um ano que eles eram muito desfocados era muito invernada e um pouco desfocados, eles estavam com dificuldade na escola. Não sei se era com o professor ou que era a situação, tanto que eu ia para a reunião de pais. Porque minha filha estudava na época na escola. Sim, Eu ia para a reunião de pais, porque aí representava os que faziam parte do grupo, né? Então, essa questão da escola e galpão, às vezes os professores se confundem um pouco, achar que atrapalha. Entendeu? Então, assim... Quem não conhece também. E aí tinha uma professora lá muito questionada, porque eles só querem falar de CTG. Porque o CTG. Porque, claro, a invernada faz parte de uma turma, né? Então, eles estão batendo bota. Sim. Né? Eles estão... E aí tem um momento de aula, mas o assunto deles... É invernada. Sabe que tu me alertou para uma coisa bem interessante, que é quando falou depois do pós-pandemia, que as crianças não sabiam, algumas crianças não sabiam que era invernada. Para ver que a nossa tradição... nós temos uma tradição muito forte, mas ela não é forte ao mesmo tempo. Não, tá bem enfraquecida. Tá enfraquecida depois mas não só, porque o que acontece? Eu lembro de antigamente que era muito forte essa coisa da tradição gaúcha e tal. Hoje é o 20 de setembro e pronto, não se foca mais. Mas você sabe que isso é uma reunião lá com o secretário de Educação. Eu comentei com ele que eles estavam falando, inclusive falando dessa questão da pandemia, que agora a gente não consegue mais crianças, mas eu tô com quase 40 crianças lá. Pois é. Sabe? Que não tem criança. Nossa, quantas crianças tem numa escola? Como é que não tem criança?
né? Então, que está enfraquecida a tradição. E aí eu disse para eles o seguinte, que eu acho que o trabalho tem que começar na escola. Que a cultura tem que começar na história. Exatamente. Na escola. Porque a nossa história, por que não estudam isso? Por que não tem esse trabalho de... Assim como deveria ter turismo também. Exatamente. Né? Eles não têm conhecimento nem da sua cidade. Exatamente, o nosso litoral. O nosso litoral, ele é basicamente turismo. Então. Daí não tem turismo, né? Eles não conhecem nem os pontos turísticos da cidade deles. Pois é. Né? Então, eles... essa questão tem que vir da escola. Desenvolver a dança na escola. Tem um trabalho de história, de tradição, que é a nossa história, né? E então que leve isso para dentro das escolas, que não vai faltar conhecimento para as crianças desse ambiente, né? Porque eu levo as prendas para fazer palestra dentro da escola, para fazer o resgate das brincadeiras, né? Para falar sobre lendas, mitos. Então são atividades que a gente desenvolvia dentro da escola, que hoje a gente não consegue entrar dentro da escola para fazer isso. Né? Então tem coisas que a gente uma mente meio fechada, né? Exato. Então tem escolas que às vezes desenvolvem isso, a dança, né? E também tem outros ritmos que eles desenvolvem também, né? Sim. Não é só galpão. Não é só o galpão, né? Eu te trouxe para falar sobre a dança porque eu te conheço teu trabalho já há alguns anos. E não só, mas a dança em geral. A gente está falando sobre a dança, não só a dança gaúcha, né? Qualquer estilo de dança vai ser cura para o corpo, para a alma. Então, o importante é a gente se movimentar, né? O movimento do corpo. O movimento do corpo traz alívio para a alma e para o corpo, para a mente. Para a alma também. Para a alma também, exatamente. Né? Então, Clarice, eu quero te agradecer, foi lindo, amei te ver, assim, vestida de prenda, linda, maravilhosa. Eu vou pedir para te ficar em pé, para o nosso público te ver, né? Tá maravilhosa, linda, né? E de saia longa. Eu vou de saia longa. Com certeza eu vou querer ir em algum dos teus eventos. De repente a gente até sexta-feira agora, Halloween. De repente até filmar alguma coisa e trazer para o programa. Isso vai ser bem legal. A gente faz oficinas de nó de lenço, de indumentária, né? Isso vai ser bem vai interessante lá também. Fazer uns nó de lenço lá com as crianças, né? Então eu quero agradecer a tua disponibilidade por ter vindo, né? Saiu lá da aula, tinha aula, né? Sim, hoje às 10 saiu horas da aula. Ensaio, mas chega tempo então, ainda. Não, mas vai chegar. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. Como disse, eu cheguei e disse pra ti, eu sou meia chucra, né? Porque eu nunca tinha participado, mas fiquei muito feliz, né? E aí tu disse, não, é pouquinho tempo, 1 hora, mas eu acho até que faltou hora, porque a gente podia conversar um pouco mais, porque muito tem assunto, mais, né? Tem assunto. Então, eu tava toda se tremendo, né? Nervosa, né? Mas foi muito boa a experiência. Obrigado pelo convite, né? Vi, né, por tu ter me convidado, porque eu conheço a pessoa, né? Como tu disse, a gente se conhece há tanto tempo. Né? Então eu sabia que eu ia ficar bem contigo aqui, que segura, e que o nosso assunto ia, né? Ia fluir, com certeza. Com certeza. Então, assim, nosso programa está chegando ao fim, né? E obrigada a todos, obrigada a nossa plateia do estúdio, né? Obrigada aos nossos telespectadores. E eu sou Jandira Weber de Rosso, né? E esse foi mais um especial. A dança é a cura do corpo e da alma. Muito obrigada, até o próximo programa. Ótimo.